Capítulo 5. Cada passo em direção ao limite das árvores era ágil demais, me carregava rápido demais para qualquer que fosse o tormento e a infelicidade que me aguardavam. Não ousei olhar para trás, para o chalé. Entramos no limite da floresta. A escuridão acenava adiante. Mas uma égua branca aguardava pacientemente, sem arreio, ao lado de uma árvore, a pelagem como neve recém-caída ao luar. A égua apenas abaixou a cabeça, em sinal de respeito, entre todos os sentimentos, quando a besta caminhou devagar até ela. O feérico fez um gesto com a enorme pata para que eu montasse. Ainda assim, a égua permaneceu calma, mesmo quando o animal passou perto o bastante para estripá-la com um movimento. Fazia anos desde que eu montara, e só o fizera em um pônei, mas aproveitei o calor da égua contra meu corpo semi-congelado quando subi na sela. Ela começou a andar. Sem luz para me guiar, deixei que a égua seguisse a besta. Os dois eram quase do mesmo tamanho. Não fiquei surpresa quando seguimos para o norte, em direção ao território dos feéricos, embora meu estômago estivesse tão apertado que doía. Viver com ele. Eu poderia viver o resto de minha vida mortal nas terras dele. Talvez aquilo fosse misericordioso, mas o feérico não havia especificado de que forma, exatamente, eu viveria. O tratado proibia feéricos de nos escravizar, mas talvez isso excluísse humanos que assassinavam feéricos. Nós provavelmente seguiríamos para qualquer que fosse a fenda na muralha que o feérico tinha usado para chegar ali, para me roubar. E depois que passássemos pela muralha invisível, depois que estivéssemos em Prythian, não haveria como minha família me encontrar. Eu seria pouco mais que um cordeiro em um reino de lobos. Lobos, lobo. Assassinei um feérico. Era o que eu tinha feito. Minha garganta secou. Eu havia matado um feérico. Mas ele parecia e dava a impressão de um lobo. Não conseguia me sentir mal por aquilo. Não com a família que deixará para trás, certamente para morrer de fome, não quando significava menos uma criatura cruel, terrível, no mundo. A besta tinha queimado minha flecha de freixo, então eu dependeria de sorte para conseguir sequer uma farpa da madeira de novo se algum dia tivesse a chance de matá-la. Ou detê-la. O conhecimento dessa fraqueza, da suscetibilidade deles ao freixo, era o único motivo pelo qual tínhamos sobrevivido contra os grão-feéricos durante o antigo levante, um segredo traído por um dos próprios feéricos. Meu sangue gelou ainda mais conforme, inutilmente, procurei por algum sinal do tronco estreito e da explosão de galhos que eu sabia ser a marca dos freixos. Jamais vira a floresta tão quieta. O que quer que estivesse lá fora deveria ser manso comparado à besta a meu lado, apesar da tranquilidade da égua perto dela. Eu esperava que a fera mantivesse outros feéricos distantes de nós depois que entrássemos no reino. Prythian. A palavra era como um prenúncio de morte que ecoava dentro de mim sem parar. Terras, ele dissera que tinha terras, mas que tipo de residência? Minha égua era linda, e a sela era feita de couro exuberante, o que significava que ele tinha algum tipo de contato com a vida civilizada. Eu jamais ouvirá coisas específicas sobre como era a vida dos feéricos ou dos grão-feéricos, nunca ouvi muito a respeito de nada, a não ser suas habilidades e seus apetites mortais. Segurei as rédeas com força para evitar que as mãos tremessem. Havia poucos relatos sobre a própria Prythian. Os mortais que atravessavam a muralha, por vontade própria, como tributos dos filhos dos abençoados, ou roubados, jamais voltavam. Eu aprenderá sobre a maioria das lendas com os aldeões, embora meu pai, ocasionalmente, oferecesse um ou outro conto mais leve nas noites em que fazia uma tentativa de se lembrar que existíamos. Até onde eu sabia, os grão-feéricos ainda governavam as partes ao norte de nosso mundo, de nossa enorme ilha sobre o mar estreito que nos separava do imenso continente, passando pelos fiordes de profundidade infinita, as terras congeladas e os desertos cobertos de areia, até chegar ao enorme oceano do outro lado. Alguns territórios feéricos eram impérios e outros eram governados por reis e rainhas. E havia lugares como Prythian, divididos e governados por 7 grão-feéricos, seres de poder tão inabalável que podiam nivelar construções, destruir exércitos e massacrar uma pessoa antes que ela conseguisse piscar. Eu não duvidava.
Ninguém jamais me contou por que os humanos tinham escolhido permanecer em nosso território quando tão pouco espaço fora concedido a nós, e ainda por cima tão próximo de Prithian. Tolos, quaisquer humanos que tivessem permanecido depois da guerra, deviam ser tolos suicidas para viver tão perto de Prithian. Mesmo com o tratado secular entre os reinos dos mortais e dos feéricos, havia fendas na muralha enfeitiçada que separava nossas terras, buracos grandes o bastante para que aquelas criaturas letais entrassem em nosso território a fim de se divertir ao nos atormentar. Esse era o lado de Prithian que os filhos dos abençoados jamais ousavam reconhecer. Talvez um lado de Prithian que eu em breve testemunharia. Meu estômago se revirou. Viver com ele, eu me lembrei, diversas e diversas vezes. Viver, não morrer. Embora eu imaginasse que também pudesse viver em um calabouço. Ele provavelmente me trancafiaria e se esqueceria de minha existência, se esqueceria de sequer me alimentar, se esqueceria de que humanos precisam de coisas como comida e água e calor caminhando à frente, os chifres da besta espiralavam em direção ao céu noturno, e fiapos de respiração quente se formavam em seu focinho. Precisávamos montar acampamento em algum momento, a fronteira de Prithian ficava a dias dali. Depois que parássemos, eu ficaria acordada a noite inteira e jamais o perderia de vista. Embora o feérico tivesse queimado minha flecha de freixo, eu tinha escondido a faca restante no manto. Talvez aquela noite me garantisse uma oportunidade de usá-la. Mas não era meu destino que eu contemplava conforme me deixava mergulhar na depressão, no ódio e no desespero. À medida que seguíamos, com apenas o ruído da neve sendo esmagada sob patas e cascos, eu alternava entre uma arrogância desprezível ao pensar em minha família morrendo de fome e perceber o quanto eu era importante, e um desespero ofuscante ao pensar em meu pai pedindo dinheiro nas ruas, a perna destruída cedendo à proporção que ele tropeçava de pessoa em pessoa. E sempre que eu olhava para a besta, podia ver meu pai mancando pela aldeia, implorando por uma moeda a fim de manter minhas irmãs vivas. Pior que isso, a que ponto Nesta poderia chegar para manter Elaine viva? Ela não se importaria se meu pai morresse. Mas mentiria e roubaria e venderia qualquer coisa por Elaine, e por si mesma também. Observei o modo como o feérico se movia, tentando encontrar qualquer fraqueza. Não encontrei nenhuma. Que tipo de feérico é você? Perguntei, as palavras quase engolidas pela neve e pelas árvores e pelo céu carregado de estrelas. A besta não se deu o trabalho de se virar. Não se deu o trabalho de dizer nada. Justo. Eu havia matado seu amigo, no fim das contas. Tentei de novo, você tem nome? Ou qualquer coisa que eu pudesse usar para xingá-lo. A fera soltou uma lufada de ar que poderia ser uma risada amarga. Isso sequer importa para você, humana? Não respondi. O feérico poderia muito bem mudar de ideia a respeito de poupar minha vida. Mas talvez eu escapasse antes de ele decidir me estripar. Pegaria minha família, e nos esconderíamos em um navio, velejaríamos para longe, muito longe. Talvez eu tentasse matá-lo, independentemente da futilidade do ato, independentemente de isso ser outro ataque não provocado, apenas por ser aquele que reclamou minha vida, quando aqueles feéricos davam tão pouco valor a nossas vidas. A mercenária tinha sobrevivido, talvez eu também pudesse. Talvez. Abri a boca para perguntar mais uma vez o nome dele, mas um grunhido de irritação saiu de dentro do animal. Eu não tive chance de lutar, de revidar, quando um odor metálico e forte penetrou meu nariz. A exaustão recaiu sobre mim, e a escuridão me engoliu inteira. Acordei com um sobressalto em cima da égua, que estava amarrada por cordas invisíveis. O sol já estava alto. Magia, fora esse odor, era o que me mantinha montada, mantinha meus braços e pernas bem presos, evitando que eu pegasse a faca. Reconheci o poder no fundo dos ossos, a partir de alguma memória coletiva e terror mortais. Quanto tempo a magia tinha me mantido inconsciente? Quanto tempo ele tinha me mantido? De falar comigo? 2 dias, levou 2 dias do meu chalé até chegarmos à muralha e atravessarmos a fronteira mais ao sul de Prithian. Será que fiquei mesmo presa em um sono enfeitiçado por tanto tempo? Trincando os dentes, poderia ter exigido respostas dele, ter gritado para onde o feérico ainda seguia lentamente adiante, ignorando minha presença.
Mas, então, pássaros cantando passaram por mim, e uma brisa leve beijou meu rosto. Vi um portão de metal ladeado por uma cerca viva adiante. Minha prisão ou salvação, não pude decidir. O portão se abriu sem porteiro ou sentinela, e a besta seguiu para atravessá-lo. Querendo eu ou não, minha égua seguiu.